Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube Despertar do Ser. Sejam muito bem-vindos à nossa página no Instagram despertardoser.100 e sejam muito bem-vindos a mais uma lição de Um Curso em Milagres, aqui pela jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick. Hoje, então, a gente vai para a lição 119, que é a revisão das lições 107 e 108. Para quem está sempre aqui comigo, que já sabe como é que funciona, a gente está reparando que essas revisões, o professor Kenneth está bem silencioso, né? Ele não está fazendo todo aquele comentário que ele vinha fazendo em todas as outras lições. A gente fazia lições bem longas, ele está se detendo assim, ficar quase que em silêncio. No final das duas lições, ele faz um breve comentáriozinho, né? E para quem não conhece ainda, não chegou aqui de paraquedas, caiu aqui de paraquedas, como a gente diz, aqui é um canal onde a gente estuda sobre espiritualidade, sobre unicidade e não dualidade. Isso significa que não é um estudo voltado para comportamento, e sim para o treino da mente. A gente treina a mente, que é o único lugar onde a gente pode corrigir alguma coisa. A mente é o único lugar que pode ser corrigida. O comportamento a gente não consegue corrigir. Muitas vezes a gente corrige por um tempo, mas em seguida volta para os mesmos equívocos, porque o nosso comportamento ele vem dos pensamentos da mente. Então, o Curso em Milagres é um treino da mente para que a gente vá aos poucos se desfazendo dos equívocos, das crenças equivocadas, se desfazendo de toda a identificação que a gente tem com ego e com personalidade. Então, a gente tem muito material por aí, tem muita gente, muitas pessoas qualificadas que fazem até treinamentos, vendem treinamentos, inclusive no próprio YouTube tem muito canal que fala muita coisa gratuita mesmo sobre comportamento, né? Mas eu já digo para vocês que está chegando aqui, Um Curso em Milagres é um curso muito profundo, onde a gente vai entrar para dentro, a gente vai para a mente. E Um Curso em Milagres vai desfazendo todas as ilusões, todos os equívocos da nossa mente, de todos os equívocos dos nossos pensamentos, que são as causas, ali está a causa, na mente está a causa de todas as nossas experiências, inclusive dos nossos comportamentos. Então, muitas vezes, a gente tenta fazer um treino comportamental e nem sempre vai dar certo. Aliás, não dá certo, porque a gente não mexeu na causa que está na mente. Então, Um Curso em Milagres realmente é muito profundo, é para quem realmente está disposto, está disponível a olhar para a causa da sua dor e do seu sofrimento. E isso, a gente precisa de um preparo. A gente precisa tropeçar muito, cair muito, sofrer muito, para chegar no ponto de dizer, do meu jeito não deu certo. Eu estava equivocado. Eu devo estar equivocado porque a minha vida realmente é um tropeço atrás do outro e eu não consigo ser feliz com essas crenças que eu tenho, né? Então, para você que está chegando agora e não sabe muito bem do que a gente fala aqui, é isso. E Um Curso em Milagres é um livro espiritual, um documento espiritual extenso. Ele foi ditado por Jesus e ele tem a parte teórica e a parte prática. Jesus nos ensina através dessas lições a gente ir se desfazendo das crenças. E assim
como uma escola qualquer, que a gente aprende a parte teórica, mas se a gente não colocar a parte teórica na prática, não tem significado algum. E esse conhecimento todo vai ser perdido se a gente não praticar. Então, por isso que a gente se encontra aqui todos os dias no Instagram para fazer uma lição de um curso em milagres. E durante todo esse tempo, toda essa parte do livro, na verdade é um livro inteiro dentro, né? São 3 partes, tá? É prefácio, texto, livro de exercício, manual de professores, esclarecimento de termos e suplementos, tudo num livro só. E esse livro de exercícios a gente tem 365 exercícios para a gente treinar o ano todo, certo? Então, voltando aqui, para quem já me acompanha, está sempre aqui com a gente. Hoje a gente vai para a lição 119. E antes disso, aquilo que a gente faz sempre, que é entrar para a mente, se conectar com Jesus, se conectar com o Espírito Santo, fechar os olhos e fazer uma respiração mais profunda, para a gente baixar a frequência dos pensamentos, se desidentificar com aquela mente tagarela que é o ego, se desidentificar desses pensamentos porque eles não são os nossos verdadeiros pensamentos, os nossos reais pensamentos, eles estão na nossa mente certa, que é a parte da nossa mente que pensa com Deus, que está unificado ao Espírito Santo. Então a gente entra para dentro dessa sala de aula com Jesus, a gente vai até Ele, entra para a sala de aula dele e entrega a Ele toda a nossa capacidade de aprender, toda a nossa honestidade e sinceridade em realmente querer encontrar o outro jeito de viver aqui. E então a gente começa pela lição 107. Eu vou ler alguns trechinhos da lição 107, mas a gente não faz ela inteira. Por isso, eu digo para vocês que têm disponibilidade, lê novamente toda a lição 107, depois lê novamente toda a lição 108, porque eu não vou ler ela inteira, eu vou ler só algumas partes, porque já é revisão, a gente já viu essas lições completas anteriormente. Se você está chegando agora, vai em algumas lições anteriores, na 107, na 108, você vai ver pela capa no YouTube, onde que está essa lição, qual foi a aula dessa lição, que daí ela está completa, com a lição mesmo, de um curso em milagres e com todos os comentários do professor Kenneth Wapnick, que foi o maior professor de um curso em milagres que a gente já teve. Tá bom, meus queridos? Então, vamos começar a lição 107. A ideia principal da lição 107 é: a verdade corrigirá todos os erros na minha mente. Então, algumas partes aqui, algumas passagens eu vou ler para vocês, que diz: o que pode corrigir ilusões, senão a verdade? E o que são os erros, senão ilusões que permanecem sem ser reconhecidas pelo que são? Onde entra a verdade, desaparecem os erros. Eles se vão, porque sem crença não tem vida. A gente que dá realidade para as ilusões por acreditar nelas. Mas elas não se tornam reais pelo nosso equívoco de acreditar nelas. Podes imaginar, Jesus pergunta aqui pra gente, podes imaginar o que é um estado mental sem ilusões? Qual seria o sentimento? Então aqui Jesus pede pra gente também fazer uma prática nesse segundo parágrafo da lição. Não só
depois as ideias que a gente pratica, mas nesse segundo parágrafo ele dá uma ideia de como a gente poderia praticar essa ideia aqui hoje. Tenta te lembrar, fecha os olhos, tenta te lembrar daquele tempo, talvez 1 minuto, talvez menos, em que nada vinha interromper a tua paz. Quando estava certo de ser amado e de estar em segurança. Essa memória está na nossa mente certa, porque era isso que a gente sentia quando a nossa consciência estava no céu, quando a nossa consciência estava no nosso verdadeiro ser. Era isso que a gente sentia. Nada podia interromper a nossa paz, porque a gente estava certo de ser amado e de estar em segurança. Depois, tenta fazer um retrato em tua mente de como seria se esse momento fosse estendido até o final dos tempos e até a eternidade. E então, deixa que a sensação de quietude que sentiste seja 100 vezes multiplicada e em seguida multiplicada 100 vezes mais. Então, é uma sugestão de uma prática de meditação que Jesus está fazendo aqui com a gente. Depois disso, ele diz: agora então tens uma ideia, nada mais do que um leve indício do estado em que tua mente descansará quando a verdade vier. Sem ilusões, não poderia haver nem medo, nem dúvida, nem ataque. Então, nós acreditarmos em ilusões, é a nossa crença em ilusões que nos faz ter medo, dúvida, de atacar, de se auto-atacar. Jesus diz: quando a verdade vem, toda a dor acaba. Vamos ver o que mais que eu marquei aqui para falar com vocês. Jesus diz aqui também, no parágrafo 5, as ilusões podem ser trazidas à verdade para serem corrigidas. Lembra? Assim como ele ensina que a gente deve ir ao Espírito Santo, a gente deve levar a ilusão à verdade, porque quando a luz da verdade ilumina a ilusão se desfaz, assim como uma sombra. Quando a luz vem, a sombra, o medo, as fantasias, os monstros que a gente cria se vão, né? Então ele diz que a gente pode levar as ilusões à verdade para que as ilusões sejam corrigidas, desfeitas. Mas a verdade está muito além das ilusões e não pode ser trazida até elas para transformá-las em verdade. Então a gente não pode trazer a verdade para dentro do sonho das ilusões achando que vai arrumar a ilusão, vai melhorar a ilusão. Assim como o professor Kenneth fala sem papas na língua pra gente, no decorrer até mesmo dos livros que ele escreveu, das palestras que tem, a gente já tem várias palestras do professor Ken traduzidas no YouTube, traduzidas para o português. Ele não tem muita papas na língua, então ele fala pra gente, né, que a gente não deve chamar e trazer Jesus para cá e nem achar que a gente vai usar um curso em milagres para a gente melhorar o sonho. Porque o propósito de um curso em milagres é desfazer o sonho. É nos despertar do sonho. E não a gente viver uma ilusão mais bonitinha.
mais arrumadinha, menos ruim, né? Então, é nesse sentido que ele fala. A gente leva as ilusões para a verdade para que ela seja desfeita pela luz da verdade. E ele diz que é impossível que alguém possa buscar a luz, buscar a verdade. É impossível que a gente empenhe um caminho de busca sincera pela verdade de quem a gente é. A verdade de toda a nossa realidade. Quem realmente está em busca honesta, sem medo do que vai encontrar, pelo contrário, desistindo de toda dor. Quando a gente desiste de toda dor, todo sacrifício, todo sofrimento, a gente começa realmente a fazer uma busca sincera, honesta pela verdade. E Jesus nos garante que é impossível que alguém possa buscá-la verdadeiramente, sem ter sucesso. Impossível. E aqui mais uma vez ele diz: não foste feito para sofrer e para morrer. É a vontade do teu Pai que esses sonhos desapareçam. Então, que a gente deixe que a verdade corrija todos esses sonhos. Não pedimos aquilo que não temos. A gente não está pedindo o que não tem quando a gente pede a verdade. Que o Espírito Santo nos coloque no caminho da verdade. A gente não está pedindo o que a gente não tem. Pelo contrário, a verdade está na nossa mente certa, ela já é nossa. Meramente pedimos o que nos pertence, para que possamos reconhecer o que é nosso, a nossa herança como filhos de Deus. E aí então Jesus diz que a gente comece a prática pedindo àquele que vai contigo, aquele é o Espírito Santo, né? Aquele com A maiúsculo. Começa pedindo ao Espírito Santo que vai contigo nesse empreendimento de se encontrar com a verdade, que ele permaneça na tua consciência à medida que vais com ele. Jesus diz que é para a gente entrar em contato com isso, pedindo para o Espírito Santo continuar na nossa consciência, mas em última instância nem seria necessário pedir, porque ele é a nossa mente verdadeira. O Espírito Santo é o nosso ser real, aquele ser com S maiúsculo. E Jesus afirma aqui: tu não és feito de carne, sangue e ossos, mas foste criado pelo mesmo pensamento que também deu ao Espírito Santo a dádiva da vida. Ele é o teu irmão. O Espírito Santo é teu irmão e tão igual a ti que o teu Pai sabe que ambos são o mesmo. Isso quer dizer o quê? O Espírito Santo, ou em outra linguagem, o eu superior, ou o espírito maior, ou independente de simbologia, de palavras, porque cada crença coloca um nome, né? Mas um Curso em Milagres ele usa uma linguagem cristã, então ele fala em Espírito Santo. Mas o Espírito Santo somos nós. É a nossa mente certa, não é o Ana, essa personalidade. Isso não tem nada a ver com o nosso ser real. Então, mais uma vez, você não é feito de carne, nem de sangue, nem de ossos, mas foste criado pelo pensamento, que também deu ao Espírito Santo a dádiva da vida. E o Espírito Santo é teu irmão, tão igual a ti que o teu Pai sabe que ambos são o mesmo.
é o teu ser, aquele com S maiúsculo, que estás pedindo para ir contigo. Quando a gente pede para ver a verdade, quando a gente pede a iluminação, a gente só está pedindo que o nosso ser real apareça, nosso verdadeiro ser apareça. E como poderia o Espírito Santo ou o teu ser verdadeiro estar ausente de onde tu está? Ele não está ausente de onde tu está, porque ele é o teu ser, mas ele está na mente certa, fora do tempo e espaço, não está na nossa mente aqui cerebral. Mais uma vez, tudo que a gente já viu até agora, nós não passamos de personagens, de imagens. Nós não somos a realidade do ser. A realidade do nosso ser é estar na mente certa, é fora do tempo e espaço, não é preso nesse corpo. E se a gente pede a verdade, a gente vai encontrar, mas é com a visão da mente e não com a visão dos olhos, do corpo. Mais uma vez Jesus afirma: a verdade corrigirá todos os erros na tua mente que te dizem que poderias estar à parte de Deus ou à parte do teu ser ou do Espírito Santo. Hoje, falas com Ele, falas com o Espírito Santo e fazes a promessa de deixar que a função dele, a função do Espírito Santo, a função do nosso ser real, seja cumprida através de nós, através de ti. Deixe então. Vamos voltar aqui, ó. Compartilhar a função do Espírito Santo é compartilhar a sua alegria. A sua confiança, a confiança do Espírito Santo está contigo e vai estar contigo a cada vez que você praticar a ideia do dia, dizendo: a verdade corrigirá todos os erros na minha mente e eu descansarei naquele que é o meu ser. Deixe então que o teu verdadeiro ser te conduza gentilmente à verdade. Então deixa que ele te conduza. Tu não precisa fazer nada. Só precisa uma pequena disponibilidade. Só a vontade de voltar a tua consciência para o teu verdadeiro ser, tirar a consciência desse corpo, dessa personalidade, desses papéis e voltar a consciência para o teu verdadeiro ser. É só isso que precisa. Então, deixa que ele te conduza gentilmente à verdade, que te envolverá e te dará uma paz tão profunda e tranquila que terás relutância em voltar ao mundo que te é familiar, a esse mundo aqui, né? No entanto, ficarás contente em olhar para esse mundo novamente. A razão disso é que trarás contigo a promessa das mudanças que a verdade que vai contigo levará para o mundo. Então a gente vê aqui a parte que é a revisão mesmo da lição 107. Mais uma vez, a verdade corrigirá todos os erros na minha mente. Estou equivocado quando penso que posso ser ferido de qualquer modo. A mente do Filho de Deus não pode nunca ser ferida. O corpo pode ser, mas a mente não pode. Eu sou o Filho de Deus, cujo ser, com S maiúsculo, descansa com segurança na mente de Deus. E agora a gente vai então para a lição 108,
que diz: dar e receber são um só, na verdade. Aqui, tanto o dar quanto o receber são vistos como aspectos diferentes de um só pensamento, cuja verdade não depende de qual é visto como primeiro ou qual parece estar em segundo lugar. A gente já viu que dar e receber é o mesmo, porque somos uma única mente que projetou bilhões de personagens, mas é um único ser, é uma única mente. Então, se eu estou dando, sou eu mesmo que estou recebendo. Aqui compreende-se que ambos ocorrem juntos. Claro, porque se eu sou um ser só, no momento que eu estou dando para o meu próprio ser, eu estou recebendo. Então, aqui compreende-se que ambos ocorrem juntos para que o pensamento permaneça completo. Um só pensamento, completamente unificado na mente una, servirá para unificar todos os pensamentos de todas as mentes que sonham que estão fragmentadas. Isso é o mesmo que dizer que uma só correção será suficiente para todas as correções. Ou que perdoar totalmente um irmão é suficiente para trazer a salvação a todas as mentes. Porque se eu perdoo um irmão, eu estou perdoando a mim mesmo e a todas as mentes que mais uma vez estão sonhando, que estão fragmentadas. Aprender que dar e receber são a mesma coisa tem uma utilidade específica, Jesus diz, pois pode-se tentar isso com muita facilidade e ver que é verdade. E quando esse caso específico tiver provado que isso sempre funciona, em todas as circunstâncias em que é feita essa tentativa, o pensamento por trás dele pode ser generalizado a outras áreas de dúvida e de dupla visão. Então, o que ele está dizendo? Tudo que eu dou, na hora eu percebo que eu recebo de volta. Não importa. Se tu ajudar alguém de qualquer forma que tu puder, com sinceridade, quando essa pessoa está pedindo ajuda ou está precisando de ajuda, na mesma hora a gente recebe uma gratidão tão grande, a gente sente na hora. E ele vai falar mais aqui, a gente aprendendo profundamente o que é a causa e o efeito. E se a gente fizer isso com uma coisa só, como a gente vê que na hora a gente recebe de volta, a gente pode começar a testar com outras coisas. E é isso que Jesus pede pra gente num curso em milagres todo. Que a gente teste o que ele está ensinando. Ele não está dizendo pra gente acreditar nesse monte de teoria que está escrito aqui nesse livro. É por isso que existe as lições, para a gente colocar em prática tudo o que ele está ensinando, tudo o que ele está dizendo que é, tudo o que ele está dizendo que a gente acredita, que está no nosso inconsciente, todas essas ideias que Jesus mostra pra gente todos os dias aqui, ó, são essas crenças que tu carrega no teu inconsciente, que a gente nem sonhava, né? Mas aos poucos, treinando e praticando, essas crenças vão emergindo dessa lama toda do nosso inconsciente e a gente vai se dando conta que realmente era o que a gente acreditava. Então, ele pede para que a gente teste tudo que ele está falando. É por isso que tem a prática do Curso em Milagres. E é daí que vem os milagres e vem os testemunhos de tudo que ele diz aqui que é verdade. Então, um estudante de um Curso em Milagres sincero, ele vai cada vez mais ter contato com o que é milagre.
a gente tem cada vez mais. Então, ele diz que a gente pode primeiro fazer um teste com algo específico. E aí a gente vai ver que na mesma hora a gente vai ver que é verdade, que dar e receber é a mesma coisa. E aí a gente começa a praticar com outras coisas, a generalizar. Dar e receber. Dar é receber. Sabe quando uma coisa não pode ser fragmentada, não pode ser dividida, não pode ser separada? É uma coisa só. Dar é receber. Hoje tentaremos oferecer paz a todos e ver quão rapidamente essa paz retorna a nós. Não precisa ser, mais uma vez, a gente sabe, o estudante já sabe, mas para quem é novo aqui, um curso em milagres é um curso da mente, não de comportamento. Mas claro, a gente se entrega ao Espírito Santo para que ele nos guie, caso seja necessário em algum momento trazer da mente para o comportamento. Mas na maioria das vezes, o que a gente faz? O treino mental. Então, fecha os olhos e oferece a paz àquele irmão que você estava em conflito, em atrito, com raiva, com rancor, com mágoa, se sentindo injustiçado. Jesus já diz, no início é o mais difícil. Depois que a gente faz uma vez, 2 vezes, começa a ficar muito mais fácil, é muito mais fácil depois. Eu sei que no início, quando a gente está se sentindo prejudicado por alguém, que a gente está com raiva, que a gente está se sentindo ameaçado de alguma maneira, é muito difícil a gente oferecer paz sincera para essa outra pessoa. Mas nisso também a gente diz, Espírito Santo, eu quero oferecer paz a esse irmão, mas eu não consigo sozinho. Me ajuda, porque eu quero querer oferecer paz a esse irmão, porque eu sei que dar e receber é uma coisa só. Então, aqui essa primeira praticazinha diz assim: dar e receber são um só na verdade. Hei de receber o que eu estou dando agora. Em seguida, fecha os olhos e pensa durante alguns minutos, né? Aqui, quando ele ainda pede para a gente fazer durante alguns minutos, nessa fase dos exercícios, ele pede 5 minutos, que a gente oferece a todos para que seja teu. Então, tudo que tu está pedindo para receber também, você oferece. Então, poderias dizer, por exemplo, Jesus nos dá o exemplo aqui: a todos eu ofereço quietude. A todos eu ofereço a paz da mente. A todos eu ofereço gentileza. Tudo que eu quero receber, tudo que eu peço para receber, eu ofereço. Dize cada uma dessas frases lentamente. Em seguida, faze uma pequena pausa, esperando para receber a dádiva que deste. O teste que Jesus está dizendo para a gente fazer. Testa aí. E ela virá a ti na mesma medida em que deste. Na mesma medida em que deste. Por isso é importante a nossa honestidade, a nossa vigilância com a nossa mente. E dizer, Espírito Santo, eu quero querer oferecer paz para esse irmão, mas sozinho eu não consigo. Me ajuda. E entrega que o Espírito Santo vai fazer por ti. Ele só precisa da tua pequena vontade. Então ele diz aqui:
efeito e causa passarão a ser bem mais compreendido a partir deste momento e progrediremos muito mais rapidamente. Então a gente vai para a lição mesmo da revisão, né? Que diz: dar e receber são um só na verdade. O nosso treino hoje. Perdoarei todas as coisas hoje para que eu possa aprender como aceitar a verdade em mim e venha reconhecer a minha impecabilidade. Se eu aceitar a verdade da impecabilidade do meu irmão, eu estarei recebendo no mesmo instante a verdade e eu vou reconhecer a minha impecabilidade também. Porque se eu julgo o irmão, eu estou julgando a mim. De novo, o professor Ken fala agora pra gente se despedindo da lição. De novo, Jesus nos lembra de que através do nosso perdão aos outros e a nós mesmos, vamos despertar dos sonhos de pesadelo sobre o pecado e a culpa, para a gloriosa verdade do nosso ser com S maiúsculo, que é o Filho de Deus, que repousa seguramente na mente do seu Criador. E lembraremos que, na verdade, a gente nunca saiu de lá. É isso, meus queridos. Finalizamos a lição 119, então estamos quase chegando aos finalmente. Amanhã vai ser a última lição dessa revisão 3, que é a lição 120, que é a revisão das lições 109 e 110. E eu já aviso para vocês que estão acompanhando com o material, com o PDF da jornada através do livro de exercícios do professor Ken, que depois de amanhã, então na segunda-feira, a gente já começa no volume 4, certo? Amanhã a gente termina o volume 3. E mais uma vez, agora eu tô há tempo sem dar esse recadinho. Quem gostaria de acompanhar as nossas lições diárias aqui com o PDF da jornada do professor Ken, entre em contato comigo pelo direct aqui do Instagram da página despertardoser.ucem, que eu encaminho para vocês os PDFs, tá? São 7 volumes. Na verdade, eu vou pedir depois pelo direct que vocês me contatem pelo WhatsApp, porque pelo WhatsApp fica mais fácil para eu enviar esses arquivos, tá? Pelo Instagram fica mais difícil. Mas me chamem no Instagram para que a gente possa trocar os contatos. Tá bom, meus queridos? Então, façam esse treino, façam esse momento de lembrar de Deus, de lembrar de Jesus e de lembrar do nosso verdadeiro ser, que a gente caminha mais um passo em direção ao retorno da nossa consciência de quem a gente é e para a paz e para a alegria. Fiquem com Deus, meus queridos. Um beijão para vocês e a gente se vê amanhã de novo. Tchau, tchau.